Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar do capítulo número 3. Ele vai da página 26 a 37, dependendo do tradutor, dependendo se é livro PDF ou livro físico. No capítulo 3, o autor fala a verdade que liberta. Também é um tema bastante interessante, cara do céu, olha, vou te falar. É muito revelador, é muito interessante, vale a pena você assistir, vale a pena você ver, vale a pena você ler o livro. Porém, às vezes é necessário ler, assistir para que o cérebro consiga assimilar, para que a mente consiga assimilar, porque o nosso cérebro, nós temos o self-talk, nós temos o filtro das nossas experiências. Então, para mim pôr uma experiência nova, ele tem que passar pelo self-talk, ele tem que passar pela nossa secretária interna. E quando entra algo novo, ele é analisado pelas nossas experiências, e conforme a minha experiência foi relativa àquilo, ele vai liberar ou não. Então, às vezes eu preciso ser mais persistente, eu preciso insistir mais para que aquilo entre dentro da minha mente. Por isso que até o Mestre Jesus falou, o caminho é estreito, mas não é porque o caminho é estreito, apertado, porque o cérebro, a mente nossa, ela limita, ela não deixa com que entre informação nova. Ele fica estreito porque ela fica, a secretária, a experiência que nós temos, os traumas, emoções e vivências e ensinamentos, eles ficam arquivados dentro da nossa mente. Tudo, desde antes do nascimento, pega a informação do pai, a informação da mãe e mistura as duas informações. A partir dali para frente, eu pego a informação da mãe, e a partir do nascimento até dia de hoje, é eu que estou colocando informação dentro de mim. Certo que até os 7 anos eu sou como uma esponja. Tudo que colocar eu assimilo, tudo que eu ensinar para mim se torna verdade absoluta. E a partir dos 7 anos ele começa a ter o filtro em cima dos ensinamentos até os 7 anos. Então, por isso que às vezes é necessário você ler, reinterpretar, buscar o autor, buscar outro autor, até que chega um momento que aquilo faz sentido para você. Tem nexo para você e fala assim, caraca, como que eu não entendi antes? Não é que não entendia, tudo já está dentro de nós, mas a informação que nós temos, ele acaba blindando, ele acaba, falam assim, véu, ele acaba vendando os nossos olhos, trancando nossos ouvidos. Então, tudo que eu vejo, por exemplo, nessa sala, tudo que tem, quando eu vou, vamos supor que eu vou na sua casa, por exemplo, ou vou em algum lugar, o meu cérebro, ele começa a interpretar somente 10%. Eu tenho 100% de informação dentro de uma sala, mas eu consigo interpretar somente 10%. Eu não, é o cérebro, mas ele interpreta conforme a minha experiência. Às vezes vem aqui os clientes, clientes aqui para fazer terapia, e eu pergunto para a pessoa, você já enxergou aquela planta que tem ali? Você já viu antes? Não vi. Bem por isso, então a pessoa ela já vem com foco pré-definido, ela já vem alguma coisa já pré-definida, e a pessoa ela não consegue enxergar com um olho mais amplo, com um olho mais detalhístico, digamos. Então, assim, informação nova. Quando a gente vai pôr informação nova dentro do cérebro, ele simplesmente normalmente ele blinda. Então, às vezes eu preciso ter uma insistência maior para que isso tenha sentido. Então, vamos lá? A verdade que liberta. Os primeiros hebreus, os sumos sacerdotes e os rabinos nunca tiveram permissão para revelar a verdade às pessoas. Verdade com letra maiúscula. Poucas pessoas tinham acesso à verdade. Essa verdade que a gente fala é a verdade com letra maiúscula. Era a convicção de Jesus, no entanto, que essa verdade fosse dada à humanidade. Ela deveria ser revelada para que todos fossem livres,
porque conhecer a verdade liberta completamente as limitações do corpo físico, mental, moral, financeira. E ele ensinou em todos os lugares da região, sinagoga, templos, campos, ele ensinou em todos os lugares, ele não se privou, não se limitou. Jesus foi crucificado por contar a verdade. Em todas as gerações, aqueles que ousam dizer a verdade sempre sofreram crucificação. Pode ser crucificação, no caso de Jesus, externa ou às vezes figurativa. Por exemplo, a Pátia de Alexandria, ela também é uma mulher onde ela colocou uma filosofia nova, uma ideia nova dentro da sociedade, e a sociedade simplesmente matou ela na época a pedradas. Mas isso hoje já mudou bastante. Hoje já a internet, tanto livros, hoje já é tudo mais livre. Não é mais como era há 2.000, há 3.000, há 500 anos atrás. Hoje já tudo é mais livre. Tanto é que na época, por exemplo, tinha somente uma religião. Hoje nós temos centenas de religiões. Nós temos mesma coisa, partidos políticos. Na época nós tínhamos um partido político ou dois. Hoje nós temos diversos partidos políticos. Então hoje você já tem uma liberdade muito, muito maior de se expressar do que há milhares de anos atrás. Tanto é que tem um professor, ele fala assim que a internet veio para libertar o povo. Certo, tem o lado sombrio da internet, mas tem um lado mais positivo do que sombrio. Então a internet ela trouxe para nós as possibilidades de a gente se conectar buscar mais informações, pesquisar. Então, no meu caso, por exemplo, eu não estou me colocando como guru, nem como mestre, nem como nada. Mas, tipo assim, eu só estou passando para vocês o que eu encontrei de mais nítido do que eu estava buscando. Então, a ideia aqui é só repassar para vocês o que eu aprendi, o que fez nexo com a minha vida. Então, o professor falou assim que a internet ela veio para libertar o povo, não para aprisionar, certo? Tem os que se aprisionam, mas às vezes os que estavam eram mais aprisionados do que sem a internet. Então a internet ele trouxe uma visão mais interessante, que você pode se conectar com todo mundo ao mesmo tempo e você pode buscar livros, estudos em outros lugares também. Homens de poder, as autoridades, sejam eclesiásticas ou políticas, não podem se dar o luxo de permitir que o mundo torne-se esclarecido. Quando os homens sabem a verdade, a verdade as liberta. Então eles já não são mais controlados. Para garantir que o controle seja mantido sobre as pessoas, é necessário manter na ignorância da verdade. Isso é fato. Mesma coisa, mito da caverna. E Platão ele mostra exatamente isso. À medida que a pessoa vai se conectando com a essência, ela vai se libertando. Então a ideia é manter a população, as pessoas dentro da ignorância da verdade, para que tudo isso seja uma massa que seja fácil de ser manipulada. Quando Cristo Jesus revelou a verdade aos seus seguidores, foi assimilado por poucos e foi continuado o trabalho igual dele por apenas 3 séculos seguintes. E esse princípio da verdade foi novamente perdido. De fato, se a gente for analisar as curas que os seus discípulos faziam, eram semelhantes às de Jesus. E de alguns séculos para frente, isso já se perdeu. E hoje se perdeu totalmente dentro da religião, dentro da igreja. Se perdeu totalmente. Independente de qual igreja. Existe uma outra cura? Existe. Mas essa, segundo o autor, eu concordo com ele não passa de uma convicção e de uma atualização da sua própria mente. Mas não é que Deus curou. Foi a fé da pessoa que conseguiu transcender aquela crença. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Nós vivemos um mundo material, por isso que ele quer dizer. Por sua humanidade, o homem nunca pode receber a verdade.
não até que ele se eleve acima da sua humanidade, até que ele tenha o Espírito de Deus habitando nele, até que ele possa discernir a natureza da verdade. Voltar romper a crença adâmica, voltar à sua essência, à sua originalidade. O primeiro passo necessário é desenvolver a consciência até o ponto em que ela possa receber a verdade. Não foi a crucificação realizada por aqueles... Aqui é uma pergunta. Então, o primeiro passo é desenvolver a consciência dentro de mim, dessa verdade. Do que eu sou realmente, não da minha crença, mas do que eu sou de verdade. Aqui é uma pergunta. Não foi a crucificação realizada por aqueles que ignoraram a verdade? Então, quem que crucificou Jesus? Não foi aqueles que ignoraram a verdade? De fato, foi. Uma pessoa pode alcançar de uma religião em que existe muito pouco de verdade, mas com tanta devoção, em última análise possa elevá-lo da verdade. Existe outro modo também. Há o modo de alcançar a verdade através da mente, usando a mente, como um instrumento através do qual finalmente se atinge a realização. Então, que é o segundo modo. O primeiro é pela religião, o segundo é pela mente. Outros tentam alcançar a verdade através da obtenção do controle do corpo, que é Hatha Yoga. Tem várias metodologias. Na Índia, principalmente, é utilizado muito isso. Seja qual for a realização que a pessoa faça, todas as estradas conduzem em última instância à verdade. Todas as estradas. Hoje temos a oportunidade de trabalhar através da mente para o espírito, passando de uma compreensão intelectual da verdade ao discernimento espiritual. Então, esse último que o autor, o Joel, ele tem a intenção de nos ensinar a gente trabalhar da mente para o espírito, não da mente para a mente, nem do corpo para o corpo, mas da mente para o espírito. O problema é encontrar para cada pessoa a abordagem mais aceitável para seu próprio estado de consciência. Aqui ele diz que cada pessoa ela tem uma conexão com uma facilidade conforme o autor, conforme a prática. Então tem uns que se conectam mais facilmente pela mente ao espírito, outros pela mente com a mente, outros pela yoga e assim por diante. Então cada pessoa ela tem que encontrar o seu meio mais fácil de se conectar com a sua essência. Todos nós temos origens diferentes e certamente nossas experiências anteriores da nossa chegada neste plano terrestre da existência foram diferentes. Portanto, não podemos todos atingir altura por meio da mesma abordagem. Isso mesmo. Então, cada pessoa ela tem que encontrar a sua receptividade, cada pessoa tem que encontrar a sua frequência. Por esta razão, cada pessoa deve aprender a entrar dentro de si mesma e rezar por luz e orientação, para que ela seja guiada para seu caminho particular. Isso mesmo. Então, se você olhar Matrix, todos os avatares eles falam, o próprio Jesus, né? Volta para ti mesmo, volta para dentro de si, e Cristo resplandecerá em ti. Então, cada pessoa ela deve voltar para dentro de si para se conectar com a sua essência e pedir por orientação e luz. Assim, ela vai ser direcionada para o caminho certo. Não se deve ir de caminho em caminho, exceto sob orientação divina, porque existe dentro de nós algo que pode nos levar para casa, se continuarmos a seguir nossa guiança. Nesse caso, eu fui esse cara, né? Se vocês imaginarem o que eu fiz de terapia, vocês não têm ideia aonde que eu fiz, que autor que eu fiz. Então, eu, por exemplo, fiz curso de Theta Healing, que na época fiz para se conectar com isso. Fiz nova medicina germânica, fiz muitas coisas em relação à física quântica, vários cursos. O mais intenso que eu fiz foi a experiência do ayahuasca. Então, a ayahuasca foi a minha experiência mais intensa. E a física quântica me ajudou muito a se conectar com isso. A física quântica mostra muito assim, o caminho mais próximo de chegar a o que as escrituras querem nos dizer.
Este é o caminho, siga-o. Então a vida do Jó também, ele foi em tudo que tipo de, na época, né, de curador, terapeuta, leitura, porque ele estava com problema de negócios, e os negócios deles foram só caindo, e então ele também foi buscando entender, ele não ficou preso, por exemplo, nisso, naquilo. Ele foi buscando entender, foi lendo, ele foi, nossa, é muito interessante ver onde que ele foi para que ele seja, um dia o espírito dele, digamos, tocou nele e ele, a partir daquele momento, ele enxergou totalmente diferente o mundo. Olha aqui, ó, o que ele escreveu. Eu tive que mergulhar dentro de mim para ver se o que trouxe essas experiências de cura poderia ser revelado a mim. Então, ele chegou a um ponto de que ele curava as pessoas em 2 minutos. Ele não, né? Mas a consciência dele curava. A consciência dele não. Deus também não cura. Porque Deus, ele não criou esse mal. Então, simplesmente, ele chegou na percepção de que a escuridão com a luz, a escuridão se dissolve. Então, quando tem escuridão, na verdade é ausência de luz. Então ele teve um dia que ele atendeu perto de 130, 150 pessoas em um dia. E todas elas tiveram um resultado fenomenal. Daquele dia em diante, minha vida tem sido uma série contínua de revelações espirituais, internas, princípios específicos que têm sido alvo do nosso estudo. Um dos princípios mais importantes do Caminho Infinito, que é o único livro dele, o único principal livro dele é o Caminho Infinito, é a revelação a respeito da origem e natureza do mal. É o método de como lidar com isso. Se dissesse que Deus é o todo, que é onipresente, onipotente, benevolente, que é amor, você e muitas pessoas do mundo já sabem. Então, se essas verdades ensinadas em todas as religiões do mundo, no entanto, guerras, depressões, pânicos, vulcões, terremotos, câncer, todas as pragas continuam. De fato, não vou discordar com ele. Sempre eu questionei isso. Saber intelectualmente a verdade sobre a onipresença de Deus, mas isso não impede o pecado, doença, morte, privação, limitação e tudo isso continua. Saber que Deus é todo não detém o processo ou progresso dessas coisas, dessas doenças, males e etc. Se a verdade de Deus pudesse ser percebida, não mentalmente declarada ou aceitada, mas percebida, isso é tudo que seria necessário para o estabelecimento da harmonia em nosso ser. Isso é tão raro no indivíduo atingir a percepção de que Deus é tudo, em qualquer grau demonstrável. É verdade que a constatação de que Deus é tudo é suficiente para todas as nossas necessidades. Isso é verdade. São poucas pessoas que conseguem ter essa percepção e viver a vida como fosse a vida de Deus, não a vida separada de Deus. Um dos princípios mais importantes que foram revelados foi a causa impessoal e a natureza do mal. Todo mal é impessoal. Isso significa que não foi seu pensamento errado que causou o seu problema, emoções, ciúme, inveja, todas essas crenças que se acreditam em cima da doença. Se a gente for ir num curador, o curador vai falar que foi a inveja, o mal olhado, o vizinho, a macumba. Se você ir no espiritista, o espiritista vai falar assim que foi a causa da vida passada que está causando esse problema em você. Se você ir num médico A, o médico A vai falar que é por causa da vitamina X. Se você ir num médico B, ele vai falar que foi por causa da genética. E se você ir num psicólogo, o psicólogo vai falar que é um problema emocional, psicológico. Se ir no terapeuta, o terapeuta também vai falar isso. Se você ir num biomagnetista, ele vai falar assim que é por causa do desequilíbrio do pH. E assim por diante, cada um vai dar o seu ponto de vista. Mas tudo isso está relacionado à crença no bem e no mal. Buscando pela causa do problema,
dentro de você, você está ajudando a perpetuá-lo e torná-lo mais intenso. Tem aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque eu rezo sobre aquele problema, eu acabo intensificando aquele problema. Isso é real, eu já vi muitos clientes meus aqui, muitos, que rezavam por aquela situação e justamente aquela situação aconteceu na vida da pessoa. Porque eu acabo dando poder àquele problema, eu acabo intensificando aquele poder dentro de mim, entendeu? Então nós temos que rezar diferente. E o São Paulo diz: se, se os meus pedidos não estão sendo aceitos, é porque eu estou rezando mal, estou rezando de maneira errada. Então eu tenho que procurar rezar de uma maneira diferente, onde os meus pedidos eles são aceitos por Deus. O mal ou erro que está encontrado, o mal ou erro que está encontrando expressão em você não tem absolutamente nada a ver com você. Não começou em você e você nunca irá destruí-lo. Aqui entra já a parte dos arquétipos. Eu estudei um pouco dos arquétipos, mas aqui entra já a parte dos arquétipos. Então, quanto eu mais intensificar aquele arquétipo ele vai se manifestar em mim. Não importa, pode ser arquétipo positivo ou arquétipo negativo. O mal tem origem, podemos chamar o mal que tem origem podemos chamar de mente carnal, ou Satanás, ou aparência ou ilusão. O nome não tem importância. O importante é saber que o mal decorre de uma fonte impessoal. É bem complexa essa parte aqui. Eu sei que o que eu vou falar, muitas igrejas, religiões, elas são contra. Mas, tipo assim, Deus, ele não existe nenhum lugar na Bíblia onde fala assim: Deus criou o céu e a terra, Deus criou o inferno, Deus criou o diabo, Satanás, Lúcifer. Então, tipo, não existe nenhum lugar na Bíblia onde fala assim que Deus criou o diabo, Deus rebaixou o anjo do mal, então que o anjo tal queria tomar lugar de Deus, né? Então não existe na Bíblia, dentro da Escritura Sagrada, esse tipo de escrita. Aqui, pelo que o autor, e eu concordo com o autor, ele fala assim, que quando Jesus ele expulsou Satanás lá nas 3 tentações que ele teve no deserto, que o deserto é quando a gente se volta para nós e a gente vai se purificar. Você passa por um momento de purificação e as tentações aparecem para você. Porque a mente, nós temos o Chico Xavier, ele fala assim que a nossa mente era uma antena que vem pensamentos para nós. Nós temos 80 mil pensamentos por dia. Então, conforme eles vêm para mim, se eu der poder para eles, eles vão se manifestar em mim. Mas eles são só pensamentos, eles são só ideias, são só sugestões. E aqui o que o Mestre Jesus, ele quando ele teve a sua tentação, foi a tentação dos pensamentos. E bate com o pensamento do autor. O autor fala assim que é uma mente carnal. E a mente carnal pode chamar de Satanás, de aparência e ilusão. Então, quando veio a tentação para ele da mente, ele simplesmente falou: afaste de mim, Satanás. Então, eu concordo completamente com a ideia do autor do livro. A verdade é que não há qualidades humanas que causem doenças. Por exemplo, o bebê tem bebê que já nasce com uma doença, mas como que ele vai vir com uma doença? Então, às vezes, é crença impessoal, a mente em massa, a mente coletiva que acaba interferindo. A mãe, por exemplo, às vezes, ela já tem medo daquela doença, já manifestou aquela doença. Aí nós colocamos problema na genética. A genética, então, sabe, são várias questões que pegam nesse conceito. Mas são só crenças, são só crença no bem e no mal. Homens e mulheres bons sofreram de doenças graves e eles nunca desejaram isso, nunca, por exemplo, assim, tem alguns que não tiveram problema com cobiça, com sexo animal, sexo
com luxúria, com ganância, e mesmo assim eles sofreram com esse tipo de doenças. Mas por quê? Por causa da aceitação do bem e do mal, aceitação da massa coletiva. Eles não se isolaram da coletividade. Você deve neutralizar cada necessidade instantaneamente, percebendo sua origem, uma fonte impessoal. Exatamente o que o Mestre Jesus falou. Quando ele teve a sugestão da sua mente lá no deserto, onde ele teve as 3 tentações do Satanás, ele simplesmente era uma imagem, pode ser talvez que a mente criou, porque ou apareceu, né? Mas não diz se apareceu em sonho, se apareceu em forma física, ou se você fechar os olhos, por exemplo, a tua mente começa a criar imagens dentro da tela mental, da tela da mente. Então pode ser que apareceu para ele simplesmente só na tela mental, quando ele estava meditando, talvez, não sei. Então, exatamente o que o autor fala também. Então, ele naquele instante, ele neutralizou a sugestão hipnótica da mente dele. Então, é isso aí. A razão é que Deus constitui a sua identidade, a minha, a sua, de todos nós. O eu, é a sua identidade. Mas esse eu também é a identidade de Deus. Esse eu não tem qualidades ou propensões malignas. Então, por exemplo, assim, se eu falar assim, alcance para mim um copo de água, falar numa sala, daí o aluno vai perguntar eu, todos eles vai falar eu, por exemplo, eu. Se eu falar assim, quem ele já vai dominar o nome da pessoa, denominar o nome da pessoa. Mas se eu falar assim, alcance água para mim, cada pessoa vai falar assim, eu? Então, cada pessoa ela tem o eu dentro dela. Cada pessoa. E esse eu, ele não tem qualidade nem propensões malignas. Podemos nos sentir assediados pelo mal, odiados, invejados ou pensamentos perversos. Isso é apenas mesmerismo. Isso é hipnotismo universal. Não devemos nos condenar por isso. Aí é retirado do campo energético e não ter relação conosco. É o que o Mestre Jesus, lá na tentação, de novo falando, ele ignorou. Ele se isolou do campo energético da crença do bem e do mal. Quando entender isso, metade da batalha já está ganha. São Paulo cometeu um erro grave. Esse erro ajudou a nos manter presos. Isso foi a conclusão errônea em relação à mente carnal. É verdade que ele impersonalizou o mal. Ele sabia que era a mente carnal, mas ele não sabia que a mente carnal não é uma inimizade contra Deus. Aqui ele ainda colocou, o São Paulo colocou um pouco de como fosse um preconceito, talvez. Mas ele ainda não tinha, como ele foi escrevendo as cartas, depois ele percebeu que a mente carnal ela não era inimiga de Deus. A mente carnal é braço de carne. A mente carnal é uma crença em 2 poderes. Algumas pessoas são menos, outras mais hipnotizadas. Pouco que sejam completamente livres da crença do bem e do mal. Eu uma vez, comprei um aparelho para fazer terapia e simplesmente eu me hipnotizei em cima daquele aparelho. Aí eu entrei em contato com o pessoal do suporte, eles falaram assim que você simplesmente se hipnotizou. Como assim? Aí naquela época eu peguei e fiz o curso de hipnose para ver como que isso funciona. Mas eu não aplico hipnose, mas eu simplesmente só vi como que funciona na prática aquilo, mas eu não cheguei a exercer a função de hipnólogo. Mas eu cheguei a comprar o curso para ver como que funciona na prática. A infecção, o contágio são um aspecto de crença em 2 poderes. Quem aceita a crença em 2 poderes é vítima da crença. Se você puder se convencer de que a origem do mal é uma crença universal em 2 poderes, você descobrirá e terá o segredo básico da vida. Esse é um dos
Aqui, ó, agora eu vou falar. Essa convicção e compreensão de que não existem dois poderes não são fáceis de se alcançar, realmente. Se a gente pegar aqui e fazer uma experiência com vocês, cadê aqui? Só um momento. Se a gente pegar um pêndulo, por exemplo, aqui é o pêndulo, isso que eu usava nas minhas terapias. Então o pêndulo, ele vai tendo a sua oscilação de um lado para o outro. Quanto mais longe ele está da sua base aqui, mais ele vai oscilando. Então se eu pegar aqui, pode ver, se eu pegar aqui, o pêndulo ele não vai balançar. Mas se eu soltar um pouquinho, quanto mais distante da sua base, mais ele vai oscilando. Então se eu pegar aqui, quanto mais longe ele está, veja a oscilação que ele pode ter. Mas se eu ficar dentro da base, que ele não vai ter oscilação. Eu posso mexer aqui, mas ele não vai. Mas o pouquinho que ele sai, ele vai oscilando mais. Vai oscilando mais e mais e mais. Então isso que, quanto mais longe nós estamos de Deus, mais nós oscilamos. Mais nós temos a crença no bem e no mal. Quanto mais perto de Deus, quanto mais eu assimilar a Deus, menos oscilação vou ter. Em todos os sentidos da minha vida, em todos. A criança já nasce com essa crença. Ou os pais, antes da concepção, tomaram consciência da verdade de que a mente do homem e nem o corpo do homem é criador. Deus é criador sozinho. Toda a criação está sujeita apenas em Deus. Esse é também um tema bastante complexo, porque falam assim, eu sou o maior criador de gado. Que cria gado nenhum. Quem cria é Deus. Deus é sua manifestação. Eu sou o maior plantador, sou o maior... eu sou o maior produtor de soja. Produtor de soja coisa nenhuma. Ele é um cultivador, ele cultiva a soja. Mas a soja em si, quem produz é Deus. Sou o maior produtor de petróleo. Produtor de petróleo, bolufa nenhuma. Quem produz petróleo é Deus. O homem simplesmente minera, faz mineração, como posso dizer, faz o processo industrial. Mas quem produz mesmo é Deus. Maior produtor de adubo. Adubo que nada. Adubo, quem cria adubo é o próprio Deus. O homem simplesmente explora a natureza e modifica um pouquinho a molécula ali, nem modifica, às vezes só associa e torna-se o adubo químico. Mas se é químico, entre aspas, porque é um produto natural, ele vem de uma mina na terra. Mesma coisa o homem, a mulher simplesmente, junto com o homem, eles são só instrumentos de mãe, instrumentos de pai. Mas a mãe em si, ela não produz nada, ela não cria nada, quem cria é Deus. A mulher, a mãe, ela é somente um instrumento da criação. Mas quem cria mesmo é Deus. Deus que é o que manifesta em todas as coisas. Eu sei que é um tema bastante complexo, mas é verdade. Se começar a analisar, cria um fio de cabelo para ver se você cria. Não cria. Não cria. Corta teu dedo e cria um dedo para ver se cria. Não cria. Porque Deus é o criador. Deus cria tudo. Raspa a pele aqui, pelo, e fala assim, cresça esse pelo aqui. Não vai crescer. Você não tem controle nem de um átomo. Entendeu como é interessante? Serenidade, fraqueza, deteriorização da idade são aparências, apenas imagens produzidas pela influência hipnótica da crença em dois poderes. É isso daí. A ideia é que, à medida que eu vou envelhecendo, eu vou ficando doente. Tudo isso é crença. Tudo isso é crença. Compreender isso é dissipar as aparências e revelar a natureza do Cristo, que é livre da idade do nascimento ou morte. Qualquer aparência da idade deve ser tratada como uma aparência mesmérica sem fundamentos em Deus. O mais importante é conhecer e compreender a natureza do erro. O mal existe apenas como uma crença em dois poderes, uma crença universal.
Nunca sua crença, nunca minha crença, nem crença de qualquer coisa. É apenas uma crença. E não tem realidade e não tem lei. Porque não é ordenada por Deus. Deus nunca criou dois poderes. Essa crença não tem essa crença não tem nenhuma fundamentação de Deus e nenhum poder de Deus. Tudo o que é necessário para se ver livre da crença em dois poderes é conhecer a verdade. A verdade saber é que o que Deus não criou não foi feito ou empoderado. Então, tudo que Deus não criou, ele é uma crença mesmérica e hipnótica que não tem poder. Primeiro, devemos remover o erro da pessoa, o erro da mente universal carnal. Então, vamos supor quando uma pessoa está doente. Deus não tem nada a ver com aquela doença. A pessoa pode pedir para Deus curar a doença. Enquanto a pessoa ela não se conectar com a sua essência, ela não vai ser curada. As pessoas rezam, fazem campanha certas, você sabe disso, não estou mentindo. E a pessoa simplesmente ela morre. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós rezamos pelo problema, nós acabamos intensificando mais o problema. Deus não tem nada a ver com o teu problema, com o meu problema, são somente crenças. Segundo, a mente carnal não é inimizade de Deus. São conceitos que a gente deve atualizando dentro da nossa mente. Na verdade nem é removido, mas uma visão mais clara vê a perfeição interna que sempre existiu, exatamente onde estava a discórdia. Então é uma crença de quando você conecta na luz, simplesmente a escuridão desaparece. Então a escuridão da noite é a sombra da própria terra. Então, às vezes o meu problema é sombra da minha ignorância, da sua, de qualquer pessoa. Não estou chamando você de ignorante, mas a minha crença que me deixa eu cego, digamos. Ninguém é responsável por ter gripe. Você não pode culpar uma pessoa ou investigar dentro dela para encontrar as qualidades que levaram a essa doença a ele. É apenas algo voando pela atmosfera que ela pega. A maioria de nós buscamos em qualquer terapia. Eu já fiz quase tudo não, né? Mas fiz muitos cursos de terapia, em torno de umas 10, para ver como que funciona todas essas coisas. E normalmente a gente vai buscando, como a gente falei, curador vai buscar em cima, tem uns que derramam cera, outros bastante curador tipo é com cera, vidente também usa cera, tarô. Então cada um ele vai buscando as qualidades que levaram a essa doença. O médico vai falar em cima de vitaminas, de uma alimentação, falta de exercício físico, estresse, depressão, tudo isso realmente existe. Mas à medida que eu me volto para dentro de mim, simplesmente tudo isso, aquilo vai dissolver, porque são crenças em dois poderes. A epidemia é uma crença universal e não é pessoal para ninguém. Eu já tive essa experiência, já comentei com vocês sobre a epidemia. Então, no caso, até é muito interessante, a epidemia tem gente que tivemos do Covid. Muitas pessoas tiveram Covid sem se conectar com pessoas que ficaram isoladas lá naquela chácara, lá naquela fazenda, e essas pessoas acabaram morrendo de Covid, como se elas não tiveram contato com ninguém. Porque o que o autor fala, a epidemia é uma crença que voa pela atmosfera e ela pega. Então a frequência, a nossa mente, ela cria qualquer coisa, dinheiro, pobreza, riqueza, a mente ela cria tudo. Então tem outra história dos Estados Unidos, onde colocaram uma pessoa na maca e na época tinha uma doença mortal e falaram para aquela pessoa que morreu ali uma pessoa recentemente naquela cama e aquela pessoa simplesmente morreu da mesma doença. Mas não é que tinha doença ali, ela simplesmente criou uma doença dentro dela que a mente criou e se manifestou na vida dela.
Aqui nós temos o trabalho de proteção. Através de uma atividade da consciência, podemos escapar individualmente de 90 ou mais por cento de todos os males que assediam o mundo. Podemos viver uma vida quase completamente livre da falta e limitação, independente de saber até que ponto o resto do mundo pode ter falta e limitação. Podemos viver saudáveis, mas essa liberdade só pode ser demonstrada pela compreensão e aplicação de princípios específicos. Chamamos de trabalho de proteção. Não que nos protegemos de qualquer pessoa, raça, religião, doença, o que nós protejamos de qualquer coisa, de pecados ou doença. Então a ideia de proteção não é nos proteger. O significado do trabalho protetor está em proteger da aceitação dessas crenças universais. Então são sugestões mesméricas e hipnóticas. Você acorda todas as manhãs para este mundo, um mundo governado por leis da matéria, leis da mente, todos baseados em dois poderes. Você deve se retirar conscientemente desse mundo em dois poderes. Saia e mantenha-se separado e colocar-se sob a graça de Deus. Isso tem que ser feito todos os dias, desde que eu sou eu. Então, eu, letra maiúscula, e eu, letra maiúscula. Eu, a minha essência. Desde que Antônio sou eu. Antônio é a minha crença e eu sou minha essência. Não estou sob a lei, mas estou sob a graça. Desde que eu sou eu, não há mais leis externas atuando sobre mim. Eu sou a lei, eu sou o domínio para este mundo. Então, essa aqui sou a lei de Deus. E sou o domínio para este mundo, porque eu estou sob a lei, sob a graça de Deus. Então, ali é simplesmente ficar em 1, 2, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, conforme cada pessoa, e simplesmente se conectar nas suas ciências, se conectar na graça que já está dentro de você, se conectar em Deus que já está dentro de você. Então este foi o capítulo número 3. O próximo capítulo, que é o capítulo número 4, nós vamos falar sobre Cristo levantou do túmulo. Então é um tema também bastante interessante, bastante complexo. E até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade. Fico feliz que você assistiu até aqui e, cara, fique tranquilo, fique sossegado, nós estamos juntos no mesmo caminho. Todos nós estamos evoluindo. Tem um que estão saindo do berço, outros já estão caminhando, outros já foram para a pré-escola, outros já estão no primário, outros já estão no segundo grau. E assim todos nós estamos no processo de evolução. Fique tranquilo, eu sei que o caminho às vezes parece ser difícil, mas estamos aqui para evoluir. Um abraço e até a próxima oportunidade.